Há momentos na jornada da vida em que o coração humano parece travar uma batalha invisível, silenciosa, mas profundamente real. É quando a tentação se aproxima, sutil como uma brisa envenenada, insistente como um tambor distante, sedutora como um canto que promete paz, mas entrega tempestade, tentando apagar a luz da alma e fazer o espírito esquecer o amor incondicional de Deus. Nessas horas de provação interior, de fragilidade espiritual, de vulnerabilidade emocional e psicológica, muitos cristãos se sentem completamente sozinhos, abandonados à própria sorte, como náufragos em mar revolto sem bússola ou porto seguro. Contudo, Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, aquele humilde capuchinho que carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo, lembrava com firmeza inabalável e ternura paternal: nunca está só. O teu anjo da guarda está sempre contigo, em cada momento, em cada respiração, em cada batalha. Para Padre Pio, o anjo da guarda não era uma ideia meramente simbólica, uma metáfora teológica ou um conceito abstrato da doutrina católica, mas sim um companheiro absolutamente real, concreto, presente e atuante na vida cotidiana de cada filho de Deus. Ele é amigo fiel que jamais abandona, mensageiro divino que transmite as inspirações do céu, conselheiro sábio que orienta nas encruzilhadas da existência e guerreiro invencível que combate as forças das trevas ao nosso lado. O santo capuchinho via com clareza mística e experiência vivida que o céu não abandona os filhos de Deus nas batalhas interiores mais árduas e dolorosas. O anjo é presença viva e pulsante, conselheiro silencioso mas eloquente através das inspirações, defensor incansável nas trevas mais densas da tentação e portador luminoso da própria luz de Cristo ressuscitado. Esta premissa devocional constitui um convite sincero e transformador a mergulhar profundamente nesse ensinamento esquecido pela modernidade. Como pedir ajuda efetiva ao teu anjo da guarda quando a tentação se levanta como sombra ameaçadora sobre a alma? A experiência mística de Padre Pio com seu anjo da guarda era tão intensa e cotidiana que ele o tratava como companheiro de cada instante, conversando interiormente, pedindo favores espirituais e até enviando seu anjo para levar mensagens a outras pessoas, numa demonstração extraordinária de como a realidade espiritual se entrelaça com a vida material quando vivida em profunda união com Deus. Os testemunhos de seus filhos espirituais relatam episódios impressionantes. Pessoas que receberam avisos, consolações ou correções fraternas através do anjo da guarda de Padre Pio, que aparecia em sonhos ou através de inspirações repentinas e inconfundíveis. Essa intimidade com o mundo angélico não nascia de dom extraordinário reservado apenas aos santos canonizados, mas da fé simples, da humildade profunda e da oração constante que caracterizavam a espiritualidade do frade estigmatizado. Ele ensinava que qualquer pessoa, por mais simples ou pecadora que se considere, pode cultivar essa amizade celestial e experimentar o auxílio poderoso do anjo em todas as circunstâncias da vida, especialmente nos momentos críticos de tentação. O ensinamento de Padre Pio sobre o anjo da guarda recupera uma dimensão essencial da fé católica que foi progressivamente esquecida na mentalidade moderna, cada vez mais materialista e racionalista. Numa cultura que nega o sobrenatural ou o relega ao campo do imaginário infantil, redescobrir a realidade dos anjos significa reencontrar uma fonte inesgotável de força espiritual, consolo divino e proteção celeste.
Significa compreender que não estamos sozinhos nesta guerra espiritual que se trava em cada coração humano, que o céu não é distante ou indiferente, mas profundamente envolvido na história de cada alma, zeloso pela santificação de cada batizado. Significa, enfim, reconhecer que Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria providencial, não nos deixou desamparados diante dos ataques do maligno, das fragilidades da natureza humana ferida pelo pecado original e das tentações que assaltam o coração em sua peregrinação terrena rumo à eternidade bem-aventurada. Desde o momento sagrado do batismo, quando a alma é lavada e regenerada nas águas santas e se torna templo vivo do Espírito Santo, Deus Pai, em sua providência amorosa e infinita sabedoria, confia a cada alma imortal um anjo da guarda imortal, específico, pessoal e único. Conforme ensina o Evangelho de Mateus 18:10, os seus anjos veem constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Este anjo não é designado ao acaso ou de forma genérica, mas é cuidadosamente escolhido pela divina providência para acompanhar aquela alma específica em toda a sua jornada terrestre, desde o primeiro até o último suspiro da existência temporal. Ele é dado como amigo fiel que jamais trai, como companheiro que nunca abandona, mesmo nos momentos de pecado e ingratidão. Enviado celestial com a missão expressa de te guardar em todos os teus caminhos, Salmo 91:11, protegendo não apenas de perigos físicos, mas sobretudo das ciladas espirituais que ameaçam a salvação eterna. Padre Pio via o anjo como um presente de amor do Pai, um dom preciosíssimo que manifesta a ternura paternal de Deus que não quer que nenhum de seus filhos se perca. Com sua característica simplicidade franciscana e profundidade mística, o santo capuchinho repetia frequentemente: trata bem o teu anjo, pois ele trabalha incessantemente, dia e noite, sem descanso nem fadiga, pela tua santificação. No entanto, quantos cristãos batizados que carregam o nome de Cristo e fazem parte do corpo místico da Igreja vivem completamente alheios a essa presença angelical? Quantos se esquecem dessa companhia celeste, dessa amizade divina que lhes foi concedida gratuitamente como expressão da misericórdia infinita de Deus? Vivem como se tivessem de lutar sozinhos, contando apenas com suas próprias forças limitadas e frágeis, contra as tentações violentas, os pensamentos sombrios que invadem a mente, os desânimos paralisantes que roubam a esperança, as seduções do mundo que prometem felicidade, mas entregam vazio existencial. Atravessam desertos espirituais, crises de fé, noites escuras da alma, sentindo-se abandonados e desamparados, quando na verdade jamais estiveram sós um único instante sequer. O anjo da guarda é esse companheiro invisível aos olhos carnais, mas absolutamente real e presente na dimensão espiritual, que não se afasta nem mesmo nos momentos mais vergonhosos de pecado deliberado, chorando silenciosamente lágrimas celestiais, quando o coração amado se distancia conscientemente de Deus, mas permanecendo ali, fiel à sua missão divina, aguardando pacientemente o momento da conversão e do retorno à casa do Pai. Redescobrir o anjo da guarda na própria vida espiritual é reacender a consciência luminosa e consoladora da companhia constante do céu em nossa jornada terrestre.
É lembrar-se com alegria renovada e gratidão profunda que o amor de Deus não se limita à terra, não se restringe aos sacramentos visíveis ou às realidades palpáveis da experiência religiosa institucional, mas tece pontes invisíveis de luz divina que nos sustentam firmemente em cada queda dolorosa, em cada prova angustiante, em cada tentação sedutora. É compreender que a Igreja, em sua dimensão mística e sobrenatural, é muito mais vasta do que imaginamos. Ela abarca não apenas os fiéis que peregrinam na terra, igreja militante, não apenas as almas que se purificam no purgatório, igreja padecente, mas também os bem-aventurados que reinam na glória celeste, igreja triunfante, incluindo os santos anjos que, embora não tenham sido redimidos por Cristo, pois não precisaram de redenção, participam ativamente do plano salvífico de Deus para a humanidade. Esta redescoberta não é opcional ou acessória na vida cristã, como se fosse uma devoção piedosa reservada a almas especialmente místicas, mas constitui elemento fundamental para viver plenamente o chamado universal à santidade que o Concílio Vaticano II relembrou com vigor. Cultivar a amizade consciente com o anjo da guarda transforma radicalmente a experiência cotidiana da fé cristã, tornando-a mais viva, concreta e fortalecedora. Quando o cristão desperta pela manhã, sabendo que não enfrenta o dia sozinho, que há um guerreiro celestial ao seu lado pronto para defendê-lo, um amigo sábio pronto para aconselhá-lo através das inspirações do Espírito Santo, um intercessor poderoso que apresenta suas orações diante do trono de Deus, toda a perspectiva da vida muda. As tentações continuam surgindo, pois fazem parte da condição humana após o pecado original, mas já não causam o mesmo pavor ou desespero, porque a alma sabe que tem auxílio sobrenatural ao alcance de um simples pensamento, de uma breve invocação interior. Padre Pio experimentou isso de forma extraordinária, mas seu testemunho e ensinamento são dados justamente para mostrar que essa experiência, em graus variados conforme a graça divina e a abertura pessoal, está disponível para todos os batizados sem exceção. O céu não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que deu um anjo ao grande místico de Pietrelcina, deu também um anjo único e pessoal a cada leitor destas linhas, ansioso por ser reconhecido, invocado e permitido agir plenamente na vida daquele que lhe foi confiado. Padre Pio experimentou de forma particularmente intensa, dramática e até violenta as tentações e ataques diretos do demônio ao longo de toda a sua vida sacerdotal e mística. Satanás, enfurecido pela santidade crescente do frade capuchinho e pelos inúmeros frutos de conversão que seu ministério produzia, o atacava com ruídos ensurdecedores durante a noite, visões aterrorizantes que buscavam abalar sua fé, aparições horrendas de demônios em forma de animais ferozes ou figuras monstruosas, e até golpes físicos brutais que deixavam marcas visíveis em seu corpo, conforme testemunhado pelos confrades que compartilhavam o convento. Esses ataques não eram alucinações ou produto de imaginação perturbada, como tentaram alegar alguns investigadores céticos enviados pelo Vaticano nos anos difíceis de sua vida, mas realidades espirituais objetivas que manifestavam o ódio visceral que o inferno nutria por aquele humilde sacerdote que arrebatava tantas almas das garras do maligno através da confissão, da oração e do exemplo santificado.
Contudo, em meio a essas batalhas terríveis que fariam qualquer pessoa comum sucumbir ao terror ou à loucura, Padre Pio mantinha-se firme, sereno em sua essência mais profunda, porque sabia com certeza inabalável que as forças do mal, por mais barulhentas e aparentemente poderosas que pareçam, nunca são maiores que o poder infinito da graça divina derramada através da cruz de Cristo. Com a sabedoria prática de quem conhecia intimamente tanto as estratégias do inimigo quanto os recursos da graça, Padre Pio costumava ensinar aos seus filhos espirituais usando uma metáfora simples, mas profundamente libertadora. O demônio é como um cão amarrado. Pode latir alto e ferozmente, tentando assustar e intimidar quem passa perto, mas só morde verdadeiramente quem se aproxima demais dele por vontade própria, quem ignora a corrente que o prende e se expõe desnecessariamente ao perigo. Esta imagem consoladora revela uma verdade teológica fundamental que liberta da paralisia espiritual causada pelo medo excessivo do diabo. As tentações são inevitáveis nesta vida terrestre, fazem parte da condição humana decaída, da realidade do livre-arbítrio e da permissão divina que permite o teste da fidelidade. Mas não são absolutamente invencíveis, desde que a alma permaneça unida a Cristo pela graça santificante, pelos sacramentos e pela oração. O inimigo da alma humana tenta constantemente confundir o discernimento espiritual, apresentando enganosamente o mal como se fosse bem, disfarçando o pecado com roupagens de conforto imediato, prazer passageiro, realização pessoal ou até mesmo piedade falsa. É precisamente nesse momento crítico de confusão moral e tentação sedutora que o anjo da guarda se revela como escudo protetor impenetrável e conselheiro sábio infalível. O anjo da guarda, criatura puramente espiritual, dotada de inteligência vastamente superior à humana e vontade perfeitamente alinhada com a vontade divina, possui o conhecimento experiencial do bem absoluto e pode, portanto, inspirar eficazmente o bem na alma que lhe foi confiada. Ele desperta a razão adormecida pelo torpor da paixão desordenada, reacende o amor a Deus que o pecado tenta apagar, reaviva a memória das promessas batismais e dos propósitos de conversão feitos em momentos de graça, e infunde força sobrenatural para resistir heroicamente às investidas do maligno e das concupiscências da carne. Suas inspirações são sempre suaves, nunca violentas ou opressoras como as tentações diabólicas, e conduzem invariavelmente à paz interior verdadeira, à liberdade autêntica do espírito e ao crescimento na virtude. Quando uma alma sente impulsos que geram agitação, angústia crescente, urgência compulsiva ou necessidade de esconder-se na vergonha, pode ter certeza de que não vem do anjo, mas do adversário. O anjo, ao contrário, inspira clareza de consciência, serenidade no enfrentamento das dificuldades, coragem para fazer o bem mesmo quando custa caro, e a paz que caracteriza tudo que vem verdadeiramente de Deus. Padre Pio ensinava seus penitentes a reconhecer essas diferenças sutis através da prática constante do discernimento espiritual, da vida sacramental regular e da direção espiritual competente. Quando sentires a alma balançar perigosamente entre a graça e o pecado, entre a fidelidade e a traição, entre a luz e as trevas, lembra-te sempre desta verdade libertadora ensinada por Padre Pio. Não estás lutando sozinho nesta guerra espiritual que determina teu destino eterno. O teu anjo da guarda combate intensamente contigo, ao teu lado, como guerreiro experiente que conhece todas as táticas do adversário infernal.
Ele não pode forçar tua vontade, pois Deus respeita absolutamente a liberdade humana que Ele mesmo criou. Mas pode e quer auxiliar-te poderosamente se tu o invocares com fé sincera e humildade autêntica. Cada tentação resistida com o auxílio do anjo é uma vitória que enfraquece o poder do mal sobre tua vida e fortalece tua capacidade de resistência futura. Cada vez que escolhes o bem inspirado pelo anjo, em vez do mal sugerido pelo demônio, tua alma cresce em virtude, em santidade, em semelhança com Cristo. Esta compreensão transforma completamente a experiência da tentação. Em vez de ser apenas um momento penoso a ser suportado passivamente, torna-se oportunidade de crescimento espiritual, ocasião de mérito sobrenatural, chance de demonstrar amor concreto a Deus, escolhendo sua vontade contra as inclinações desordenadas da natureza ferida pelo pecado. Padre Pio ensinava com a simplicidade característica dos verdadeiros místicos que não é necessário elaborar orações longas, complexas ou teologicamente sofisticadas para invocar eficazmente o auxílio do anjo da guarda nos momentos críticos de tentação. Bastava, segundo sua experiência vivida e comprovada, um pensamento sincero elevado ao céu. Um olhar interior de súplica dirigido ao amigo celestial. Uma invocação breve, mas intensa, nascida do coração necessitado. Ele costumava dizer aos seus filhos espirituais que se queixavam de não saber rezar adequadamente ou de não ter palavras bonitas para dirigir-se ao anjo: quando a tentação vier como onda violenta, ameaçando submergir tua alma, chama simplesmente o teu anjo com confiança de criança. Ele virá imediatamente com a luz poderosa da graça divina e o calor reconfortante do amor de Deus. Esta promessa não é vã ou exagerada, mas corresponde à realidade da missão angélica. Os anjos foram enviados precisamente para isso, para auxiliar os herdeiros da salvação. Hebreus 1:14. E aguardam ansiosamente o momento em que serão invocados e poderão exercer plenamente seu ministério de proteção e inspiração. O problema não está na ausência ou negligência dos anjos, mas na falta de consciência e invocação por parte dos humanos que se esquecem desse recurso sobrenatural poderoso colocado à disposição pela misericórdia divina. Eis um pequeno roteiro espiritual prático e eficaz, inspirado diretamente nas palavras e no exemplo vivido de Padre Pio, que pode ser aplicado imediatamente quando a tentação se aproxima, adaptando-se às circunstâncias concretas de cada pessoa e situação. Primeiro, reconhece claramente a tentação pelo que ela realmente é. Não fujas dela inconscientemente através da negação, da racionalização ou da distração compulsiva, mas enfrenta-a com lucidez espiritual, nomeando-a claramente diante de Deus sem eufemismos ou auto-engano, chamando o pecado pelo seu verdadeiro nome, sem suavizar sua gravidade. Este primeiro passo pode parecer simples, mas requer honestidade brutal consigo mesmo e humildade profunda diante de Deus, virtudes que o orgulho e a autocomplacência frequentemente sabotam. Segundo, silencia deliberadamente o coração agitado pelas paixões desordenadas. Fecha, se possível, os olhos físicos para ajudar o recolhimento interior. Afasta-te mentalmente do objeto da tentação. Respira profundamente algumas vezes para acalmar o corpo que muitas vezes reflete e amplifica a agitação espiritual. E faz então uma breve, mas intensa oração de súplica. Anjo de Deus, que és meu guardião fiel, vem imediatamente em meu auxílio nesta hora de provação e perigo.
Terceiro, invoca simultaneamente o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade que habita na alma em estado de graça e que é a fonte de todo discernimento espiritual verdadeiro. Pede com insistência humilde o dom do discernimento para distinguir claramente entre o bem e o mal, entre o que vem de Deus e o que vem do adversário. Entre a inspiração do anjo e a tentação do demônio, entre a verdadeira liberdade cristã e a escravidão disfarçada do pecado. Uma oração simples, mas poderosa pode ser: Vem, Espírito Santo, ilumina minha mente entenebrecida, fortalece minha vontade enfraquecida, purifica meu coração inclinado ao mal. Quarto, escuta então com atenção interior a inspiração suave, mas clara que o anjo comunica. Pode manifestar-se como um pensamento repentino que mostra a saída da situação tentadora, uma lembrança súbita de alguma passagem da palavra de Deus que ilumina a consciência, uma advertência interna sobre as consequências dolorosas do pecado, ou simplesmente uma paz interior repentina e inexplicável que fortalece a vontade para resistir. Os anjos não falam com palavras audíveis aos ouvidos carnais, exceto em casos extraordinários e raríssimos, mas comunicam-se através de intuições claras, movimentos interiores, inspirações luminosas que a alma reconhece como vindas de uma fonte superior e benéfica. Quinto e último, responde com firmeza inabalável de vontade e confiança total na graça divina, pronunciando com todo o coração aquela jaculatória poderosíssima que Santa Faustina Kowalska também utilizava constantemente. Jesus, confio em ti. Jesus, eu te amo. Jesus, ajuda-me. Estas palavras simples, repetidas com fé genuína, têm poder extraordinário para afugentar o demônio e fortalecer a alma, porque invocam diretamente o santo nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Filipenses 2:10. A oração mais eficaz, como Padre Pio repetia incansavelmente, não é aquela que possui as palavras mais eloquentes, a teologia mais precisa ou a forma mais estética, mas sim aquela que nasce da confiança filial no Pai Celeste, da humildade que reconhece a própria fragilidade e necessidade absoluta da graça, da abertura sincera do coração que se entrega sem reservas à misericórdia divina. O anjo da guarda não precisa de longos discursos eruditos, de fórmulas litúrgicas complexas ou de orações decoradas perfeitamente. Ele precisa apenas da abertura humilde e confiante do coração que reconhece sua necessidade e pede auxílio com a simplicidade de uma criança que corre para os braços do pai quando tem medo. Esta simplicidade evangélica é a chave que abre as comportas da graça celestial. O anjo da guarda fala a alma humana em linguagem celestial completamente diferente da comunicação humana ordinária. Não usa palavras articuladas nem conceitos discursivos, mas comunica-se através de linguagem puramente espiritual, feita de luz interior, silêncio eloquente, inspiração direta, movimento suave no coração, intuição clarificadora que ultrapassa o raciocínio lógico sem contradizê-lo. Padre Pio, que mantinha comunicação constante e consciente com seu anjo da guarda ao longo do dia e da noite, descrevia esta experiência mística dizendo poeticamente que o anjo fala sem palavras audíveis, tocando suavemente o coração com delicadeza infinita, iluminando a mente com clareza repentina, movendo a vontade com força que não violenta a liberdade, mas a fortalece.
Esta linguagem silenciosa é mais eloquente que todos os discursos humanos, mais clara que todas as explicações racionais, mais persuasiva que todos os argumentos lógicos, porque procede diretamente daquela região profunda da alma, onde Deus mesmo habita e onde as realidades eternas são percebidas com certeza que transcende a evidência sensorial. Compreender esta linguagem angélica requer educação espiritual progressiva, sensibilização crescente da consciência às realidades sobrenaturais, cultivo paciente da vida interior através da oração contemplativa e do recolhimento habitual. Quando a tentação grita estridente nos ouvidos da alma, com urgência compulsiva, com sedução insistente, com promessas enganosas de prazer imediato, o anjo, pelo contrário, sussurra suavemente, sem forçar, sem violentar, respeitando absolutamente o ritmo e a liberdade da pessoa. Quando a mente se agita febrilmente em 1000 direções contraditórias, sob o bombardeio das paixões desordenadas, das ansiedades paralisantes, dos medos irracionais e das tentações sedutoras, o anjo conduz pacientemente ao recolhimento interior, à pacificação do coração, ao silêncio fecundo, onde a voz de Deus pode finalmente ser ouvida sem interferências. Por esta razão fundamental, a vida de oração regular, profunda e contemplativa é absolutamente essencial para quem deseja cultivar relacionamento consciente com seu anjo da guarda e beneficiar-se plenamente de seu auxílio nos momentos de tentação. Sem silêncio interior habitualmente praticado através da meditação diária, da oração mental, do exame de consciência, da leitura orante da Sagrada Escritura, Lectio Divina, torna-se praticamente impossível discernir a voz suave do anjo em meio ao barulho ensurdecedor do mundo exterior e das paixões interiores desordenadas. Padre Pio advertia com tristeza, mas também com esperança. As vozes estridentes do mundo, a mídia, a propaganda, as conversas fúteis, o entretenimento constante, a agitação perpétua, ensurdecem progressivamente o coração humano, tornando-o incapaz de perceber as realidades espirituais mais importantes. Em contrapartida, as vozes sublimes do céu, Deus, os anjos, os santos, são ouvidas unicamente no silêncio profundo da fé viva, da esperança confiante e da caridade ardente. Esta observação penetrante aplica-se ainda mais dramaticamente ao mundo contemporâneo hiperconectado, superestimulado, constantemente barulhento e digitalmente viciado, onde o silêncio se tornou raridade quase insuportável para muitos, onde a solidão é temida como ameaça em vez de ser valorizada como oportunidade de encontro com Deus e consigo mesmo. Recuperar o silêncio exterior e interior não é luxo opcional para cristãos especialmente contemplativos, mas necessidade vital para todo batizado que deseja viver plenamente sua vocação sobrenatural, permanecer fiel em meio às tentações crescentes e caminhar decididamente rumo à santidade. O anjo aguarda pacientemente este silêncio para poder comunicar-se eficazmente com a alma que lhe foi confiada. Treina-te, pois, com disciplina paciente, mas perseverante, a escutar atentamente com o coração espiritual e não apenas com os sentidos carnais ou com o intelecto racional.
O anjo é mestre extraordinariamente competente em conduzir progressivamente a alma para o Cristo ressuscitado, que é o objetivo último de toda a vida cristã. Nunca desviando a atenção para si mesmo, nunca buscando glória própria, sempre transparente à vontade divina. Esta característica essencial distingue radicalmente a ação do anjo de qualquer tentação disfarçada de piedade. Se uma inspiração conduz à vaidade espiritual, ao orgulho religioso, à autossuficiência farisaica, à curiosidade malsã pelo sobrenatural, pode-se ter certeza de que não procede do anjo, mas do adversário que se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. O verdadeiro anjo da guarda promove sempre humildade crescente, dependência confiante de Deus, amor fraterno ao próximo, fidelidade generosa aos deveres do próprio estado de vida, conformidade pacífica com a vontade divina, mesmo quando custa sacrifícios dolorosos. Cultivar esta escuta espiritual através do silêncio habitual, da oração contemplativa regular e do discernimento constante transforma radicalmente a experiência da tentação. Em vez de enfrentá-la sozinho na escuridão confusa, a alma caminha acompanhada pela luz celestial que o anjo projeta sobre o caminho, tornando possível escolher sempre, mesmo quando difícil, a via estreita que conduz à vida eterna. Padre Pio ensinava aos seus filhos espirituais com convicção nascida da experiência mística pessoal. Se não consegues rezar por ti mesmo, porque a tentação é tão violenta que paralisa tua vontade, porque o desânimo é tão profundo que rouba tuas palavras, porque a dúvida é tão intensa que obscurece tua fé, pede então humildemente ao teu anjo da guarda que reze por ti diante do trono de Deus. Esta orientação pastoral revela a dimensão consoladora e prática da doutrina católica sobre os anjos que muitos desconhecem. O anjo não apenas protege, inspira e guia, mas também intercede constantemente pelos que lhe foram confiados, apresentando suas necessidades, suas lutas, suas tentações diante da face de Deus, unindo sua voz angélica à oração débil e imperfeita da alma que combate contra o pecado. Ele é intercessor poderoso e fiel que jamais cansa, jamais desiste. Jamais se desencoraja com as recaídas e fraquezas repetidas daquele que deveria guardar. Mesmo quando a pessoa peca gravemente e perde temporariamente a graça santificante, o anjo permanece fiel à sua missão, chorando certamente pela alma amada que escolheu o mal, mas continuando a interceder intensamente pela sua conversão e retorno à amizade com Deus. Quando a tentação te enfraquecer até o ponto de sentir-te incapaz de erguer sequer um pensamento a Deus, quando o desânimo espiritual te roubar completamente a confiança e a esperança, quando a dúvida corrosiva invadir tua mente, questionando tudo em que acreditaste, quando o pecado cometido te fizer sentir indigno de aproximar-te do Pai Celeste, lembra-te então desta verdade libertadora e consoladora. Há uma voz celestial rezando continuamente por ti diante do trono divino. Há um intercessor que não desiste jamais, mesmo quando tu desististe de ti mesmo. Há um amigo que permanece fiel, mesmo quando tua infidelidade pareceria merecer o abandono. Durante a noite, especialmente, quando as tentações se intensificam, aproveitando-se da fadiga física, da solidão, da escuridão exterior que favorece a escuridão interior, da ausência de distrações que mantém a mente ocupada durante o dia, pede com simplicidade confiante: Anjo de Deus, meu guardião fiel, que não dormes enquanto eu durmo, guarda minha mente vulnerável contra os pensamentos impuros,
Protege meu coração frágil contra as seduções do mal. Defende-me nesta hora perigosa de trevas com tua luz invencível. E então dorme em paz verdadeira, não na falsa paz da inconsciência moral ou da ilusão espiritualmente perigosa, mas na paz autêntica que nasce da confiança filial em Deus, mediada através da certeza de que o anjo vela constantemente enquanto teu corpo descansa, sustentando tua alma com sua pureza imaculada, sua força invencível, seu amor dedicado. Padre Pio mesmo relatava que frequentemente via seu anjo da guarda durante a noite, afastando demônios que tentavam perturbá-lo no sono ou inspirá-lo em sonhos com imagens impuras ou aterrorizantes. Esta vigilância angélica noturna não é privilégio exclusivo dos santos canonizados, mas realidade comum a todos os batizados que invocam conscientemente a proteção de seu anjo antes de adormecer. Quantos cristãos poderiam evitar tentações noturnas, pesadelos perturbadores, insônias angustiantes, simplesmente recuperando o costume antigo e salutar de invocar o anjo da guarda antes de dormir? Esta prática simples, que pode ser realizada através de uma breve oração tradicional ou de palavras espontâneas do coração, cria proteção espiritual efetiva durante as horas vulneráveis do sono, quando a consciência relaxa sua vigilância. A intercessão do anjo da guarda estende-se também aos momentos de oração consciente, fortalecendo a oração fraca e imperfeita do ser humano, purificando-a de suas imperfeições inevitáveis, apresentando-a diante de Deus com reverência e amor que a alma por si mesma seria incapaz de expressar adequadamente. Quando rezas o rosário, o anjo reza contigo cada Ave Maria com fervor angélico. Quando participas da Santa Missa, o anjo une-se a ti na adoração eucarística com intensidade que tu mal podes imaginar. Quando fazes teu exame de consciência noturno, o anjo te ajuda a recordar as graças recebidas e as faltas cometidas que a memória falha ou a negligência espiritual tentariam esquecer. Esta cooperação constante entre a oração humana imperfeita e a intercessão angélica perfeita torna infinitamente mais frutífera toda a vida de oração, transformando mesmo as orações vocais mais distraídas ou rotineiras em oferendas agradáveis a Deus, quando acompanhadas pela disposição interior de invocar a ajuda do anjo. Nunca estás orando sozinho. Teu anjo reza contigo, por ti, em ti, elevando tuas súplicas balbuciantes até a altura do trono divino, onde são acolhidas com misericórdia infinita pelo Pai que se compadece das fraquezas de seus filhos. Padre Pio afirmava com convicção mística, nascida da contemplação frequente das realidades celestiais, que o anjo da guarda participa ativa e intensamente da Santa Missa, não como espectador passivo, mas como adorador fervoroso que se une intimamente à alma que o acompanha diante do altar, onde o sacrifício redentor do Calvário se renova de forma incruenta sob os véus eucarísticos. Ele se prostra em adoração profunda diante da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento, com reverência infinitamente maior do que qualquer ser humano poderia expressar, porque sua natureza puramente espiritual, não obscurecida pelo pecado, nem limitada pelos sentidos carnais, percebe com clareza absoluta a grandeza indizível do mistério que ali se realiza. O anjo vê com os olhos do Espírito aquilo que nós só percebemos pela fé, a transformação substancial do pão e do vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo.
Ele se alegra imensamente quando observa a alma que lhe foi confiada aproximar-se dignamente da comunhão eucarística, recebendo o próprio Deus em seu coração, e se entristece profundamente quando a vê comungar em estado de pecado mortal, profanando o sacramento mais sagrado por negligência espiritual ou ignorância culpável das disposições necessárias. Por isso, Padre Pio recomendava insistentemente aos seus fiéis: quando fores à Santa Missa, oferece tua comunhão em união consciente e amorosa com o teu anjo da guarda, pedindo que ele purifique tuas disposições imperfeitas, supra tuas deficiências inevitáveis de fervor e atenção, e una sua adoração angélica à tua adoração humana, para que juntos possam render ao Senhor glória mais digna. Esta prática devocional simples, mas profundamente teológica, transforma a experiência da missa e especialmente da comunhão eucarística, elevando-a de rotina possivelmente distraída a encontro consciente com o Cristo vivo, mediado e intensificado pela presença adoradora do anjo. Antes de comungar, pode-se fazer mentalmente esta breve oração: Anjo de Deus, meu guardião querido, prepara meu coração para receber dignamente o corpo de Cristo. Adora o Senhor por mim e comigo. Que minha comunhão seja agradável a Deus por tua intercessão purificadora. Após a comunhão, nos preciosos minutos de ação de graças, quando Cristo Eucarístico habita sacramentalmente na alma, o anjo intensifica sua adoração e pode ajudar a alma a permanecer recolhida interiormente, resistindo às distrações inevitáveis e prolongando o encontro íntimo com o Salvador. Similarmente, o anjo da guarda acompanha a alma ao confessionário no sacramento da penitência, inspirando arrependimento sincero pelos pecados cometidos, avivando a memória das faltas que a autocomplacência tentaria minimizar ou esquecer, e infundindo confiança filial na misericórdia infinita de Deus, que jamais rejeita o pecador verdadeiramente arrependido. Padre Pio, que passou décadas incontáveis no confessionário guiando almas de volta à amizade com Deus, sabia por experiência direta que muitos penitentes chegavam confusos, incapazes de fazer exame de consciência adequado, esquecidos de pecados graves ou presos em falsa vergonha que os impedia de confessar tudo completamente. Nestes casos, ele frequentemente invocava o anjo da guarda do penitente, pedindo que o ajudasse a recordar e confessar sinceramente tudo que separava sua alma de Deus. Testemunhas relatam episódios extraordinários onde Padre Pio revelava aos penitentes pecados que eles próprios haviam esquecido ou ocultado deliberadamente. Informação que só poderia ter vindo de fonte sobrenatural, frequentemente o próprio anjo da guarda do penitente comunicando-se com o anjo de Padre Pio numa linguagem espiritual que depois o santo sacerdote traduzia em palavras para o penitente atônito. Assim, o combate diário contra a tentação, quando vivido em união consciente com o anjo da guarda e sustentado pelos dois sacramentos principais da vida cristã, a Eucaristia e a confissão, torna-se verdadeiro caminho de santificação progressiva e não apenas luta estéril que se repete indefinidamente sem frutos duradouros. Cada tentação resistida com o auxílio do anjo dispõe a alma para comungar mais dignamente e com maior fruto espiritual. Cada comunhão bem recebida fortalece a vontade para resistir às próximas tentações. Cada confissão humilde e sincera restaura ou intensifica a graça santificante, que é o habitat próprio do anjo e a fonte de toda a vitória espiritual verdadeira. Este ciclo virtuoso de sacramento, tentação superada,
Crescimento em virtude e novo sacramento forma gradualmente a alma à imagem de Cristo, que é o objetivo último de toda a espiritualidade autenticamente católica. O anjo conhece este processo de santificação intimamente porque participa dele como colaborador essencial. E sua alegria celestial aumenta a cada vitória da alma sobre o pecado, a cada avanço no caminho da perfeição evangélica, a cada passo em direção à união transformante com Deus, que se consumará definitivamente apenas na visão beatífica do céu. A amizade consciente, cultivada e cada vez mais íntima com o anjo da guarda constitui verdadeira escola de fidelidade cristã, pedagogia divina que ensina progressivamente a alma a viver em estado de oração contínua, vigilância constante e docilidade permanente aos movimentos da graça. O anjo, mestre paciente e delicado, não substitui jamais a vontade livre do ser humano, pois Deus que o enviou respeita absolutamente a dignidade da pessoa criada à sua imagem e semelhança com capacidade de autodeterminação, mas fortalece poderosamente essa vontade frequentemente debilitada pelo pecado original, pelas feridas da história pessoal, pelos vícios adquiridos, pelas fraquezas constitucionais do temperamento. Ele não impede mecanicamente as quedas, não transforma milagrosamente o cristão em herói invulnerável à tentação, não o poupa das provações necessárias ao crescimento espiritual. Mas quando a queda acontece, apesar das inspirações e advertências, o anjo levanta a alma caída com ternura materna e força paterna simultaneamente, lembrando-lhe da misericórdia infinita de Deus, conduzindo-a ao confessionário, renovando a esperança perdida, infundindo coragem para recomeçar mais uma vez o combate da fidelidade. Padre Pio chamava afetuosamente seu anjo da guarda de Irmão Celeste, expressão que revela simultaneamente intimidade profunda e respeito reverente, familiaridade confiante e consciência clara da superioridade ontológica da criatura puramente espiritual sobre a criatura composta de corpo e alma. Tu também podes e deves chamar teu anjo de Irmão Celeste, amigo fiel, guardião querido, ou até dar-lhe um nome próprio se te sentires assim inspirado na oração, sempre com discernimento espiritual adequado, consultando, se possível, um diretor espiritual competente, evitando a curiosidade vã ou a fantasia perigosa que pode abrir portas a ilusões ou até influências negativas. O importante não é o nome usado, mas a relação real estabelecida. Fala com teu anjo como falarias com um amigo íntimo que conhece tudo sobre ti, tuas fraquezas e virtudes, teus medos e esperanças, tuas tentações e vitórias, mas que te ama incondicionalmente, não apesar de tuas imperfeições, mas através delas. Porque vê em ti não apenas o que és agora, mas o que Deus te chama a ser na plenitude da santidade. Padre Pio aconselhava seus filhos espirituais com insistência: vive como se estivesses constantemente na presença simultânea de Deus, que tudo vê, tudo conhece, tudo ama, e do teu anjo da guarda, que testemunha cada pensamento, cada palavra, cada ação. Esta consciência dupla da presença divina e angélica te impedirá eficazmente de ofender o céu voluntariamente.
Esta prática da presença de Deus, enriquecida pela consciência adicional da companhia angélica, transforma gradualmente toda a vida cotidiana em oração vivida, em liturgia cósmica, onde cada ato ordinário pode tornar-se ato de amor, cada tentação resistida pode converter-se em adoração, cada sacrifício aceito pode transfigurar-se em oblação agradável a Deus. Caminhar conscientemente com o anjo é viver sob o olhar amoroso do Pai Celeste que te confiou este guardião. É experimentar concretamente aquela comunhão invisível, mas real, que une a igreja peregrina na terra à igreja triunfante no céu. É antecipar de alguma forma a bem-aventurança eterna, onde anjos e homens juntos adorarão para sempre a Santíssima Trindade. Nas horas decisivas de tentação severa, quando o mal parece vencer temporariamente e a alma se sente prestes a sucumbir, não esqueças jamais que o céu está infinitamente mais próximo do que tua imaginação alcança. O teu anjo da guarda é a expressão viva, concreta e pessoal do amor divino que não abandona ninguém, que persegue incansavelmente cada ovelha perdida, que espera pacientemente o retorno de cada filho pródigo. Ele te recorda constantemente, através de inspirações suaves mas firmes, que a santidade não é privilégio de poucos eleitos, mas vocação universal de todo batizado. Que Deus não te deixa jamais verdadeiramente só, porque enviou seu anjo para acompanhar-te em cada passo da peregrinação terrestre. Que cada vitória sobre o pecado e a tentação, por menor que pareça humanamente, é uma pequena ressurreição espiritual que antecipa e prepara a ressurreição gloriosa final. Se seguires fielmente o conselho de Padre Pio, rezar com constância, confiar com humildade, invocar com simplicidade e escutar com docilidade, sentirás crescentemente o auxílio real, eficaz e transformador deste amigo invisível aos olhos, mas visível à fé. Ele te conduzirá progressivamente à paz interior que o mundo não pode dar, ao arrependimento sincero que abre as portas da misericórdia, à força sobrenatural que transcende tuas capacidades naturais limitadas e à alegria profunda de pertencer totalmente a Cristo até a consumação definitiva no encontro face a face com Deus no céu.